E Leandro, aproveitando então a questão das cadeias de suprimentos, você comentou aí no início da sua introdução sobre a China, a principal província econômica, né, que é ali em Guangdong, Shenzhen, que é talvez o maior parque industrial do planeta, que com essa política de Covid zero, parece que temos mais uma vez milhões de habitantes em lockdown, fechamentos de fábricas, vai impactar a operação portuária. É, Como é que é mais esse elemento agora para atrapalhar ainda uma retomada econômica, né? Sim, a gente está passando por isso já há 2 anos. E, de uma certa forma, esse é um dos combustíveis da inflação que nós estamos vendo, porque não é só a questão das interrupções, né? E agora com a guerra tudo isso fica muito mais difícil. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha aqui com transporte marítimo e ele falou que os preços triplicaram, quadriplicaram, preços que já estavam altos, né, em relação a antes da Covid. Então, você tem o problema, né, de interrupção, o problema que a gente já falou, de parada do mundo que produziu essa onda inflacionária, porque para fazer a ponte dessa parada, os tesouros, né, emitiram dívida, os bancos centrais imprimiram dinheiro enquanto a economia estava parada, ou seja, se você tem uma oferta monetária maior e você não tem produção de riqueza, é óbvio que vai ter inflação, né? E aparentemente, quando a gente tem aí a manutenção dessa situação, as coisas só pioram. Aí tem uma guerra que piora, porque o petróleo é um componente-chave, né? Vai praticamente em todo o preço que existe no mundo, direto ou indiretamente. E aí a gente tem a China parando de novo, numa política que, na minha opinião, não faz muito sentido nessa altura do campeonato, né? Uma política de Covid zero. A gente sabe que essa cepa aí, a Omicron, é muito transmissível, é praticamente impossível, né, de frear, e a China segue com essa política. Isso me parece tão ilógico que eu me pergunto se talvez não tenha mais alguma coisa por trás aí, sei lá, numa estratégia chinesa, alguma outra, estão tentando jogar a culpa na Covid de um problema financeiro mais grave, talvez porque o grande X da questão, o grande problema da China hoje, e aí eu pergunto para vocês, né, se vocês concordam com isso, é a questão imobiliária, porque a China ela cresceu muito em cima da bolha imobiliária que foi criada. E desde o ano passado a gente vê gigantes do setor com problemas, né, para fazer frente aí às suas dívidas. É, o governo está tentando intervir, mas eu não sei exatamente, né, se já está definido em Pequim qual vai ser a estratégia. Me parece que a estratégia nesse exato momento seria resguardar os investimentos dos pequenos compradores, que são centenas de milhões de chineses, porque na China, segundo um conhecido meu chinês, eles enxergam o mercado de ações assim mais como game, né? Mais como uma coisa extremamente arriscada. E onde eles colocam dinheiro mesmo, onde está a poupança dos chineses, é no mercado imobiliário. Então, Pequim parece que está preocupado em garantir que as pessoas que alocaram recursos e que então alimentaram esse boom imobiliário sejam protegidas, mas as empresas, em tese, eles deixariam quebrar, né? Eles podem estar consolidando aí algumas que vão ser escolhidas para continuar a manter os negócios, mas será que eles têm condições de fazer isso? Porque a gente está falando aí de trilhões de dólares, né? É realmente algo muito grande. Então, imaginem vocês se esse negócio estourar agora, efetivamente, junto com essas outras questões que nós já temos, né, de 2 anos de pandemia e no meio de uma guerra que está inflacionando preços de commodities e que está dificultando aí as transferências, né, de bens e serviços em todo o planeta. E para finalizar ainda, né, para colocar ainda mais uma pimenta aí no problema que nós enfrentamos, né, mais um pouco mais de combustível nesse fogo, a gente está vendo um processo de desglobalização, ou seja, as pessoas, ou as indústrias, os países estão incentivando a volta, né, dessas empresas para os seus países. Esse é um processo que começou aqui com o Trump e parece ser continuado na administração Biden, né, no discurso que ele teve do State of the Union, ele falou: compre a América, né? A Europa parece também que está percebendo o quanto é perigoso depender, né, de outros países para energia, para os seus insumos. E esse processo, obviamente, aumenta a ineficiência econômica. Ou seja, num período de mundo extremamente alavancado, o que nós precisaríamos é exatamente o aumento da eficiência, né?
uma relação mais próxima entre os países, e o que a gente está vendo é o contrário. Parece que os países estão se afastando, as relações internacionais estão ficando mais tensas, e isso, obviamente, vai ter desdobramentos econômicos. Então, a pergunta que eu faço e gostaria muito de ouvir o João e o Urich será que vamos ter aí o estouro de alguma bolha na China? E caso positivo, quais seriam as consequências aí para o mercado global? Bom, essa questão imobiliária na China, ela inicia ano passado com a Evergrande, né, que à época era a maior construtora chinesa e entrou em default. Né? Isso num contexto de, como tu citaste, né, uma grande expansão imobiliária nos últimos vários anos. A partir do momento que a gente entrou nesse regime, houve uma preocupação de quantos estágios isso avançaria em termos de contaminação para outros segmentos da economia local e global. O primeiro estágio era uma contaminação dentro do setor imobiliário, que envolvia tanto outras empresas, principalmente por uma dificuldade grande que elas teriam a partir desse momento a conseguir se financiar, devido ao aumento do custo de crédito para empresas que estavam sendo vistas como em risco de entrar em default também na linha da Evergrande, e fornecedores, né, principalmente aquelas empresas que estão nas cadeias produtivas ligadas ali às construtoras e que têm uma série de vendas ali encomendadas que poderiam não ser pagas para o próprio setor. Além, é claro, dos consumidores, né, que corriam um risco grande de não ter apartamentos, imóveis que eles haviam comprado sendo entregues, né, devido a essa dinâmica setorial ali de default de várias empresas. Um segundo estágio era uma contaminação disso no sistema financeiro chinês. Bom, dado o tamanho do mercado imobiliário chinês, o sistema financeiro, os bancos, tinham uma exposição a diversas linhas de crédito a essas empresas. E o não pagamento dessas linhas, sendo relevante o bastante para afetar o balanço dessas instituições financeiras, poderia levar a um problema financeiro na China. E aí, a partir do momento que uma instituição financeira entra em problema, a facilidade de se alastrar para a economia inteira fica muito maior, vis-à-vis o que aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos. E um terceiro estágio, muito mais severo, era uma contaminação através tanto do setor de construção civil chinês quanto do sistema financeiro de outras empresas, outros setores a nível global, ou seja, credores de empresas chinesas em outros países, tendo seus próprios balanços afetados por conta do não pagamento de dívida dessas empresas chinesas. Até o momento, o que a gente viu foi um efeito muito substancial sobre o mercado imobiliário chinês, ou seja, se traduziu realmente num aumento de custo de crédito substancial, empresas tendo dificuldade de entregar os imóveis, fornecedores não sendo pagos, e isso levando a uma queda muito forte da produção nesse setor. O PIB de construção civil na China foi muito afetado por esse efeito crise imobiliária. Porém, a gente não viu um alastramento disso para o sistema financeiro chinês. Através de uma reação bem substancial, inclusive, eu diria, do governo chinês em termos de fornecer linhas de crédito, flexibilizar a política monetária, indo num sentido oposto ao que o mundo estava indo naquele momento, né? A gente estava vendo um ambiente de inflação alta, bancos centrais ao redor do mundo subindo juros. A China foi na direção oposta, flexibilizou a política monetária, justamente para dar sustentação da liquidez para que não houvesse um problema financeiro. E dada a menor exposição que o resto do mundo tinha, né, realmente os bonds que as empresas ali da China tinham com exposição ao setor de construção civil não chegou a ser algo relevante o bastante para pegar grandes instituições financeiras de outros países. Então, aí realmente não chegou a ser algo que entrou em grandes momentos de risco, né? Foi realmente mais uma preocupação local que foi lidada nesse âmbito monetário pelo governo chinês. Hoje a gente está vendo, né, os efeitos, principalmente no mercado de ações ali, né, com o equity chinês sofrendo muito, num dia em que o mercado está se recuperando por conta de uma certa atenuação que teve ali nas negociações entre Rússia e Ucrânia, mas a China sofre muito e, claro, tem relação com um temor de que, bom, novos movimentos ali de piora no ambiente econômico global, será que não podem ter um efeito mais forte sobre as já combalidas empresas de construção civil? Uma divulgação muito importante que teve nesse sentido foi dos dados de crédito agora, de janeiro, que saíram na China, e que mostraram uma diminuição das novas concessões, dados abaixo do que o mercado estava esperando, e diante assim da importância, né, que essa fluidez do crédito tem
para não permitir um alastramento, né, desses efeitos econômicos da construção civil para o restante da economia, o mercado reage, né? Sem contar que tem o pano de fundo da China ter entrado novamente num ambiente ali de lockdown localizado em algumas províncias, onde teve um efeito maior da Covid, né? O maior lockdown, na verdade, que a gente está vendo desde o início da pandemia. Então, todo esse contexto pegou o mercado bem fortemente lá, mas hoje, assim, diante, né, dessa resistência que o sistema financeiro chinês mostrou com as medidas de estímulos por parte ali do PBOC e do governo chinês, a gente não acredita assim numa grande crise sistêmica na China, mas acho sim que temos ainda sob risco de ver momentos de drawdown e de piora no ambiente ali setorial do setor de construção civil e com efeitos, é claro, sobre os mercados chineses como um todo e por commodities, né? Um canal importante para ter atenção é que o que acontece na China, né, em geral, também afeta commodities. Hoje elas estão caindo também por uma certa diminuição na aversão a risco entre Rússia e Ucrânia, mas o fato da China estar sofrendo pega commodities para baixo. E aí, estou citando isso porque o Brasil, sendo um grande exportador de commodities, acaba sendo bem afetado por esse contexto. Não é à toa que hoje nosso mercado está sentindo negativamente diante desse contexto global. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.